Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as formas de avaliação e interpretação dos resultados de mastite subclínica. O primeiro ponto é que a gente tem que classificar o que é essa mastite subclínica. Ela nada mais é do que uma inflamação ou uma infecção ali da glândula mamária em que não é perceptível a olho nu. Ou seja, a gente precisa de alguns métodos diagnósticos, esses métodos aí indiretos, para poder fazer essa avaliação em relação à mastite subclínica. E esses métodos estão relacionados ali ao CMT e também a avaliação de CCS individual. Então, o CMT faz a avaliação na fazenda, o resultado sai na hora, e ali a gente consegue ver a reação do quarto afetado, em que tem alteração ali, com a reação ao CMT, indicativo de mastite subclínica. Já a CCS individual é feita em laboratório, então faz a coleta da amostra de leite, todos os quartos mamários, vão ir para a mesma amostra, e em cima disso a gente vê. Se o resultado for acima de 200 mil células por ml, o animal tem uma mastite subclínica, e se o resultado for abaixo disso, o animal não tem uma mastite subclínica. Em cima desse resultado, a gente faz algumas avaliações. É importante a gente pensar nessa avaliação, nesses indicadores de CCS individual, que eles devem ser feitos com frequência. Então, o que a gente indica é que essa avaliação seja feita de forma mensal, para a gente avaliar alguns indicadores. O primeiro indicador que a gente avalia é em relação à prevalência de mastite subclínica. Então, desses animais ali que tem alteração, nesse leite, tem a mastite subclínica, a gente faz um comparativo com o rebanho geral. Então, dos animais que tem a mastite subclínica, dividido pelo total de animais ali que produzem leite na fazenda. Em cima disso, a gente vê a prevalência. A gente tem que tentar trabalhar com números ali próximos de 80% de animais sem mastite subclínica, ou seja, 80% de animais sadios, O outro indicador que a gente avalia é em relação à mastite subclínica, pensando aí na dinâmica de infecção. Então, a gente faz um comparativo mês a mês desses animais. E basicamente, a gente faz a avaliação dos animais que tiveram mastite subclínica no mês anterior, aqueles que persistiram com mastite subclínica no mês seguinte, então indicando que esses animais são crônicos, aqueles animais que tiveram a mastite subclínica no mês anterior, que curaram, então animais curados que não têm a mastite subclínica, daqueles animais que tiveram a mastite subclínica no mês anterior, que na verdade que não tiveram, então assim, que não estão com a mastite subclínica e que tem a mastite subclínica agora, então caracterizado como uma nova infecção, daqueles animais que não tiveram avaliação, mas têm uma mastite subclínica no mês seguinte, então são os animais infectados, e os sadios são classificados como os animais que tiveram avaliação de mastite subclínica, que não tem essa mastite subclínica no mês anterior, que persistem sem ela, então sadios, ou que não tiveram avaliação, que agora tem essa avaliação e não tem a mastite subclínica. Então, em cima desse indicador, a gente consegue avaliar a dinâmica de infecção. E por que ela é importante? Em cima disso, eu consigo avaliar alguns pontos da fazenda, como, por exemplo, a prevalência ali alta na dinâmica de infecção de animais crônicos, ou seja, animais que têm a mastite subclínica no mês anterior e que persistiram. Isso me indica o quê? Principais problemas ali relacionados com isso vão estar relacionados com condição imunológica, então pensando em saúde dos animais, ou seja, não consegue combater a infecção porque não tem saúde, então não conseguiu promover ali uma cura espontânea, A gente pode pensar em estresse térmico, questão de dieta, então assim, tem uns balanços, isso pode estar relacionado. Pensando também aí em agentes, já que agentes contagiosos como áureos ou galácticos, o animal não consegue ter uma cura espontânea, então tem essa tendência à cronicidade. Outro ponto também relacionado com a saúde de ponta de teto, já que esses animais ali que não têm, tem um esfíncter ali no grau 3 ou grau 4, é muito mais fácil ter uma infecção persistente, que ela persista ali, ocorra de forma gradativa, ali nos animais e que tenha essa persistência ali da infecção. Então, isso está relacionado com os animais crônicos. Outro ponto está relacionado com a nova infecção. Então, se a gente tem um número alto ali de novas infecções, pode estar me contando que a gente tem ali alguma torneira aberta. Essa torneira pode estar relacionada com a máquina de ordenha, pode estar relacionado com a saúde de ponta de teto, pode estar relacionado com a ambiência dos animais. Então, precisa investigar qual é essa torneira que está aberta e que está aumentando muito os casos de novas infecções. E se tiver um número elevado ali de curados, isso está indicando que a gente tem um perfil microbiológico na fazenda aqui mais ambiental, então as vacas conseguem combater a infecção e que a gente tem saúde, ou seja, os animais eles têm saúde agora para conseguir combater a infecção. A gente consegue ter ali um jogo para poder avaliar onde a gente deve atacar.
E um outro ponto também de indicador de mastite subclínica está relacionado com a terapia de vaca seca. Então, na terapia de vaca seca, eu consigo avaliar a eficiência dos medicamentos. É lógico que não é um método 100% efetivo, mas a gente consegue avaliar esses animais, né, os animais que foram secos com a CCS acima de 200, né, ou com CMT positivo, aqueles que pariram, né, curados. Então, a gente consegue fazer um balanço em relação à eficiência desses medicamentos. Mas, lógico, né, que a gente tem que avaliar outros indicadores, como o manejo de vaca seca, a forma como está sendo feita, tempo de secagem está muito curto, muito longo. Então, em cima disso, a gente consegue avaliar esses indicadores e mexer no manejo de vaca seca e terapia de vaca seca. Então, todos esses pontos, né, que a gente aborda, eles estão relacionados ali para a avaliação geral desses animais, né, em relação a esses indicadores. É importante a gente sempre enfatizar que essa avaliação da mastite subclínica, ela está mais relacionada à avaliação geral dos indicadores e, em cima disso, tomada de decisão, né? A gente não toma uma decisão em relação a tratamento durante a lactação para caso de mastite subclínica isoladamente, né? Se a gente faz isso, é relacionado com uma galacte, né? E a gente sempre pensa em curar esses animais também em relação à mastite subclínica na secagem. Então, assim, são vários indicadores ali que a gente tem que observar na fazenda para poder ter uma melhor conduta em relação aos resultados. É isso, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo.